3, 2, 1. Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma aula da nossa disciplina de Engenharia de Software. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a unidade 3, ok? Então vamos lá, vou puxar minha janelinha para o lado, tá? E vamos olhar aqui, unidade 3. Na unidade 3, ok? Nós temos aqui uma leitura. Essa leitura, ela fala basicamente sobre dois assuntos. Primeiro, a gente começa aqui a falar sobre qualidade, né? Conceitos de qualidade de software. Pessoal, esse é um assunto muito interessante, porque é o seguinte, como diz o Pressman, a qualidade é algo que a gente consegue perceber, mas é difícil de definir. Por exemplo, quando você diz que algo tem qualidade, o que você leva em consideração para dizer que alguma coisa, um software, por exemplo, ele tem qualidade, né? Então, tem diversas maneiras de você poder dizer que um software, algo tem qualidade, né? Aqui nessa aula, por exemplo, ele aponta alguns aspectos, né? Vejam só, pessoal, a visão transcendental, ela vê a qualidade como algo que pode ser reconhecido, mas não definido. Acompanhe comigo, pessoal. Isso acontece quando, por exemplo, eu te apresento um produto qualquer, um eletrônico ali assim, né? E você olha, né? Vamos lá, um produto lá que veio da China, né? Aí você olha e você fala assim, nossa, isso aqui não tem muita qualidade, mas por quê? Quais os critérios que você usou para dizer que aquele produto tem ou não qualidade, né? É difícil, mas geralmente a gente usa essa visão, né? Você reconhece a qualidade, mas muitas vezes não consegue definir o que é a qualidade, não é? Bom, vejam só, pessoal, do ponto de vista do usuário, um usuário do sistema, a qualidade é descrita pela utilidade do produto para o cliente. Olha, essa é uma ideia interessante para a gente definir, não é? Então, se por exemplo, você tem um produto e aquele produto, ele atende à necessidade do seu cliente, né? Ou seja, ele é útil, aquele cliente vai dizer, não, realmente esse meu produto aí, esse meu software, ele tem qualidade, ok? Vejam só, do ponto de vista de produção, fala de uma linha de produção, qualidade é o grau de igualdade com o que foi especificado pelo cliente. Aí já é um pouquinho mais fácil de você definir qualidade, não é? Você tem uma linha de produção, então você tem um molde de alguma coisa, um modelo. Então, uma coisa que tem qualidade é aquilo que está igual ou parecido, né? Aquilo que foi especificado, né? Do ponto de vista do produto, a qualidade é determinada pelas características intrínsecas do produto. Legal, quando você avalia um produto, você vê o material de que o produto é feito, né? Você pode julgar a qualidade, né? Bom, então tem várias definições aqui sobre qualidade, né? E ele também toca um pouquinho no assunto que a gente falou da aula passada sobre o CMM e o CMM, o CMM e deixa eu ver aonde está isso aqui. Qualidade, isso. Ele fala aqui um pouquinho sobre o CMMI, que nós falamos um pouquinho na aula passada, e do MPS-BR, que a gente viu na aula passada, seria como se fosse um CMM nosso aqui, brasileiro, não é? E o que são esses modelos? Ora, eles são modelos que permitem aferir aí a maturidade ou qualidade do software, ok? Por meio de um processo, não é isso? Então nós temos aí algumas formas de também avaliar a qualidade, que é por meio do CMMI e do MPS-BR, certo? O segundo assunto que essa nossa aula fala é sobre as abordagens ágeis. Vocês tiveram a oportunidade de estudar numa unidade anterior sobre os métodos tradicionais para desenvolvimento de software,
Desde lá, o modelo Cascata, onde a gente viu que foi o primeiro modelo que surgiu baseado em princípios de engenharia, que seguia um fluxo linear e sempre andando para frente, né? Nós vimos também um modelo iterativo, que é aquele onde você desenvolve o seu software em pequenos pedacinhos, não é? Então você vai entregando o software em pedacinhos lá para o seu cliente. E aqui nós vamos falar sobre as abordagens ágeis. O que são essas abordagens ágeis, pessoal? É muito interessante a gente observar o seguinte: essas abordagens ágeis, elas surgiram mais ou menos por essa época de 2000, 2010, ok? Esse movimento aqui começou a ganhar força. E esse movimento começou a ganhar força como uma alternativa aos métodos tradicionais. Podemos dizer que seria uma outra maneira de desenvolver software. Na verdade, elas surgiram desse chamado Manifesto Ágil. E o Manifesto Ágil, ele trouxe a seguinte ideia, né? Ele juntou vários desenvolvedores ali, desenvolvedores de software, pessoas que trabalhavam com desenvolvimento, e essas pessoas queriam propor novas maneiras de desenvolver software, novas maneiras baseadas na experiência delas. Então, eles criaram então esse manifesto ágil. Vamos lá, pessoal. Antes da gente continuar, eu estou vendo aqui que o Lucas está com a mão levantada. Lucas, você quer fazer alguma pergunta? Professor, o microfone está meio baixo do senhor. Ah, tá baixo? Deixa eu ver. E agora? Agora tá melhor? Vamos lá. Melhorou agora? Agora eu tô mais perto do microfone. Certo, eu vou tentar falar um pouquinho mais perto do microfone. Ok? Obrigado pelo meio baixo feedback. ainda. Oi, ainda tá baixo? Pessoal, tá baixo para todo mundo? Professor, talvez esteja no Normalmente. computador dele, porque está tudo normal. Está ouvindo bem, está ouvindo bem. Pode normal. ser o seu computador, né? Mas tudo bem, vai ficar, de qualquer maneira, vai ficar gravado essa aula, e aí você pode depois assistir o vídeo e colocar o volume um pouquinho mais alto, se for o caso. Tudo bem? Só pedir um favor aqui para o colega Alain, se ele puder fechar a câmera, seria bom, entendeu? Ficar só a sua aberta. Ah, tudo bem. Na verdade, eu vou tirar aqui, ó. Eu vou jogar a janelinha para o lado. Isso, para a gente continuar com a nossa aula, ok? Vai. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir, então. A ideia do Manifesto Ágil foi o seguinte. Pequeno detalhe, tá? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Atividade avaliativa da unidade 3. Em que ela consiste? Ela consiste na gente vocês olharem aqui o Manifesto Ágil, que tem vários princípios. Eu vou abrir daqui a pouquinho, tá bom? E vocês vão olhar esses princípios e vão ver um que vocês mais se identificam. Eu vou falar por que esse princípio é importante, ok? Escolha um. Se eu tivesse que perguntar para vocês qual é o princípio mais importante, aí você bate o olho aqui, esse aqui, por causa disso. Mas tem que explicar, tá bom, pessoal? Vamos lá, só pegando esse gancho. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que é esse negócio de manifesto ágil. Pessoal, eles perceberam, eles propuseram o seguinte, vamos lá. Primeiro, nós temos valores do manifesto ágil, ok? E nós temos princípios. Não confundam, tá bom? Valores são 4, princípios são vários aqui. Se eu não me engano, são 11. Não contei, tá bom? Mas vamos lá. Quais são os valores? Os valores, aquilo que eles acreditavam quando eles propuseram o manifesto ágil. Eles disseram o seguinte: olha, pessoal, processos e ferramentas são importantes, mas nós precisamos dar mais valor a indivíduos, ou seja, pessoas, e interações, ou seja, maneiras como essas pessoas interagem uma com as outras, ok? Isso tem que ser mais importante do que nós nos apegarmos a processos e ferramentas. Então percebam, pessoal, eles propuseram a seguinte ideia: nós precisamos trabalhar mais juntos, nós precisamos juntar pessoas, trabalhar juntos, conversar mais, ok? Bom,
nessa época de pandemia que a gente está vivendo, é um pouquinho complicado, né? A gente juntar pessoas. Mas a gente consegue fazer isso aí com ferramentas como essa que a gente está utilizando aqui agora, o Meeting, né? Que a gente consegue juntar pessoas de diferentes lugares, né? Para a gente poder compartilhar ou mesmo conversar, debater um assunto como a gente está fazendo aqui agora, certo? Olha só, pessoal, eles também falaram o seguinte, olha, em vez da gente criar documentação excessiva, ou se escrever documentos demais, que talvez a gente nem vai utilizar, só vai pegar e escrever um documento, deixar guardado numa gaveta para preencher protocolo, alguma coisa assim, vamos focar em software funcional, ou seja, entregar software funcionando para o nosso usuário, ok? Eles não estão dizendo que não precisa produzir documentação, não. Os métodos ágeis dizem que nós devemos produzir apenas aquela documentação que seja realmente necessária para a gente desenvolver software. Mas o nosso foco aqui deve ser entregar software funcionando para os nossos clientes. Vamos lá, pessoal. Ao invés da gente se prender a contratos, negociações, olha, está escrito aqui no contrato, você precisa fazer isso aqui, precisa cumprir o que está escrito. Não. Colaboração com o cliente. Tá vendo que isso, quando a gente fala de colaboração com o cliente, nós estamos falando o quê? De pessoas conversando, chegando a um acordo. Isso é bem diferente de você pegar um contrato e levar lá e falar assim, você tem que cumprir isso porque está escrito. Então, vamos lá. O seu cliente, né, no caso, se tiver uma empresa desenvolvendo, se você estiver terceirizando o desenvolvimento de software, ela pode até te entregar aquilo ali, porque está no contrato, mas vai ficar um clima ruim. Não é muito melhor existir uma colaboração entre as pessoas que estão participando do desenvolvimento de software? Eu acredito que um grupo unido, né, em torno de um mesmo objetivo, é capaz de produzir muito mais e coisas de muito mais qualidade. E era isso que o pessoal pensava quando ele propôs isso. Em vez da gente se prender a contratos, a negociações fechadas, ok? Vamos buscar colaboração com o cliente. Vamos tentar trazer todo mundo, né, para o mesmo barco para que a gente possa desenvolver a coisa da melhor forma possível, tá? Olha só, esse é bem interessante. Ao invés da gente fazer um planejamento fechado, olha, nós vamos desenvolver isso, isso e isso. Tudo bem? Está de acordo? Ok, então não muda mais. É isso aqui. É isso que precisa fazer. Isso se chama um planejamento fechado, escopo fechado. Ao invés da gente adotar uma abordagem de planejamento e escopo fechado, vamos trabalhar com adaptação a mudanças, ou seja, vamos trabalhar de uma maneira que, se o cliente precisar solicitar uma mudança aqui assim, se ele mudar de ideia sobre alguma coisa que precisa ser implementada no sistema ou que já foi implementado, ok, vamos atender o cliente. Mas antes, vamos analisar o impacto, ok? Mas vamos atender o cliente. Perceberam, pessoal? Isso aqui vai totalmente contra lá aquilo que a gente viu no modelo cascata, aonde a gente tinha que ter os requisitos bem definidos para depois seguir em frente com a fase de projeto, com a fase de implementação, certo? Então, quando a gente fala adaptação a mudanças, significa a gente precisa trabalhar de uma certa forma aonde a mudança pode ser absorvida e nós podemos absorver essa mudança. Por quê? Porque o principal é entregar software funcionando para o nosso cliente, ok? Princípios do Manifesto Ágil. Vamos lá, eu vou trabalhar com vocês, mas em vez de eu não vou falar disso aqui agora, eu vou falar daqui a pouco quando eu falar do trabalho da unidade 3, tudo bem? Então eu vou pular isso aqui só para a gente fechar o conteúdo dessa aula e poder olhar o trabalho. Mas vamos lá. Existem várias metodologias ágeis que foram propostas com base nesses valores e com base nesses princípios que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Entre elas, nós temos aqui o Scrum e o XP, tá bom? O Scrum, pessoal, hoje está sendo muito utilizado, mas muito, muito mesmo.
tá? Várias empresas, inclusive pessoas que estão buscando a certificação Scrum. Acredito que nessa nossa turma, muitos de vocês devem ter certificação Scrum, tá bom? E muitos que não têm vão correr atrás, vão tirar a certificação. Mas ok, vamos lá. O que é o Scrum? Pessoal, deixa eu dar uma pincelada no Scrum para vocês, tá bom? Imaginem que você pegue o seu software, todo o seu software que vai ser desenvolvido, ok? Você divide ele, você identifica vários quadradinhos, que são as funcionalidades, os requisitos que precisam ser implementados, ok? Isso a gente chama de backlog do produto, ok? Todos os requisitos que precisam ser implementados, backlog do produto, ok? Aí, você, junto lá com o seu usuário, seu gestor, lá você faz parte da equipe de desenvolvimento, você vai negociar lá com o seu gestor quais dessas funcionalidades, né, são mais importantes para que você possa implementar naquilo que a gente chama de uma sprint. O que é uma sprint, pessoal? Sprint é um prazo de, por exemplo, 15, 30 dias. Lá no meu trabalho, por exemplo, a gente costuma trabalhar com Scrum e a gente trabalha com sprints de 15 dias. Então, a cada 15 dias, a gente reúne com o nosso cliente, diz para ele, nós temos essa equipe disponível. O que precisa ser implementado é isso aqui. A gente mostra para ele o backlog do produto, ok? E a gente fala para ele, nós temos 15 dias, você vai escolher aqui o que a gente vai fazer nesses 15 dias, ok? O que ele escolher para ser implementado nesses 15 dias vai ser o backlog da sprint. E aí começa a sprint, ok? Você definiu aí, dentro de tudo aquilo que precisa ser implementado, aquilo que vai ser feito naquela sprint, naquele intervalo de 15 dias ou 30 dias, ok? Uma coisa importante, pessoal, esse backlog do produto, ele não é uma coisa fechada. Você não coloca aqui todos os requisitos do sistema. Não, pelo contrário. Vai aparecer coisas novas, o usuário vai falar, nossa, mas você podia implementar para mim uma alteração. Olha, eu precisava de uma tela nova no sistema para isso. Ok, isso vai entrar aqui no backlog do produto, ok? E aí, numa próxima sprint, antes de iniciar a sprint, você prioriza isso. Você prioriza, nós vamos desenvolver, ok? Ok. E aí, começa a sprint, ok? O Scrum, ele prega que as pessoas façam reuniões diárias, ou seja, todo dia. De manhã, por exemplo, 10 horas da manhã, todo mundo para a salinha. Ok, fulano, o que você fez ontem? Beltrano, o que você fez ontem? E essa reunião as pessoas fazem de pé. De propósito, pessoal, ninguém senta. De pé. Por quê? Para a reunião terminar rápido. Quantos de vocês já participaram daquelas reuniões sem fim, que duram 2, 3 horas? Que o assunto da reunião pega e de repente muda de assunto, começa a se falar de outra coisa. Aí quando vê, já estão falando da menina do cafezinho, ok? Da coxinha lá da lanchonete. E o assunto que era o objetivo da reunião foi embora, tá bom? Olha, no Scrum, então, ele propõe reuniões rápidas, diárias, as pessoas em pé, para dizer o que você fez no dia anterior. Você está precisando de ajuda? O que você precisa fazer? Ok? E aí, ele vai seguindo, tá bom? E aqui, pessoal, dentro dessa sprint, o objetivo é você entregar o quê? Um incremento de software. Aqui dentro dessa sprint, você pode aplicar um cascata para, por exemplo, fazer o desenvolvimento de um pequeno incremento no seu software. Você vai fazer levantamento de requisitos, você vai fazer projeto e modelagem, você vai implementar alguma coisa do código, você vai testar, você vai entregar para o usuário, ok? Então isso é feito aqui dentro da sprint, tá bom? E ao fim da sprint você vai entregar o quê? Um produto, um incremento de software. Aí o negócio repete novamente. Pessoal, isso é novidade? Não. Porque, na verdade, uma sprint você pode levar lá para o modelo em espiral, lá para o modelo iterativo que vocês estudaram, que tem a mesma ideia. Você aplicar um pequeno cascata para entregar um incremento de software, ok?
Mas a ideia aqui é que você está usando aqueles princípios lá do movimento ágil, ok? Então aqui está muito concentrado em pessoas, em reuniões, colaboração, tá bom? Então essa é basicamente a ideia do Scrum, tá? Um outro método ágil que é bastante utilizado é o XP, Stream Programming. Ele traz algumas ideias bem interessantes, tá, pessoal? Como, por exemplo, vejam só, entregas frequentes. Na verdade, o Scrum tem isso. Você tem uma sprint, tá bom? E você define, daqui 15 dias eu vou entregar essas funcionalidades. Aí você entrega. Aí combina, ó, daqui 15 dias eu vou entregar mais isso. E aí vai. Isso se chama entregas frequentes, tá bom? Mas um ponto interessante da XP é isso aqui, pessoal. Olha que interessante. Os programadores desenvolvem o software criando primeiro os testes. Ué, mas como que eu faço isso? É possível sim, pessoal. Se você estiver trabalhando com orientação a objetos, você pode criar, por exemplo, lá no seu sistema, as suas fachadas, o seu código, você pode criar interfaces e pode fazer uma simulação daquilo que o software deveria entregar para você, ok? Então você constrói os testes unitários e depois você escreve o código. O importante é que depois que o código estiver escrito, o teste tem que continuar funcionando. Mas olha que interessante, pessoal. Eles primeiro escrevem os testes e depois eles escrevem aí o código do programa, tá? Da aplicação. É uma abordagem diferente, tá, pessoal? As pessoas, os desenvolvedores, precisam ser treinados para trabalhar dessa maneira. Não é fácil você trabalhar dessa maneira aqui, tá bom? Olha outro ponto interessante, pessoal. Programação em pares. Olha que interessante. Você não tem dois desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo, em paralelo. Não. Na verdade, a XP ela prega o seguinte: um computador, dois desenvolvedores. Um com a mão no teclado, o outro com o olho na tela. Ou seja, enquanto um está escrevendo o código, o outro está lá vendo. Peraí, ó, mas em vez de escrever assim, eu acho que você poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Chama aquela outra função. Quer dizer, um está escrevendo e o outro está monitorando ali, dando palpite, né? E aí, depois eles trocam. Depois eles trocam. O que está no teclado passa a dar palpite e o que está dando palpite passa para o teclado. O interessante com isso é que um aprende com o outro. E os dois estão adquirindo conhecimento sobre aquele software que está sendo desenvolvido. Na verdade, os dois estão desenvolvendo juntos, né? São duas cabeças pensando ali naquela solução. Propriedade coletiva, pessoal. A ideia é que todo mundo da equipe conheça todo o código do sistema. Bom, eu vou dizer que isso aqui é meio difícil quando você tem um sistema muito grande, tá? Mas a ideia é interessante. E a ideia aqui é a seguinte. Vamos lá, vou citar um exemplo. No meu trabalho, na minha equipe, agora coisa de um mês atrás, toda a minha equipe de desenvolvimento pediu as contas. Mercado aquecido, receberam boa proposta, foi todo mundo embora e eu fiquei sozinho. Bom, e aí nós tivemos que contratar novas pessoas. Pessoal, é muito difícil. Como vocês viram, e a gente falou dos mitos de engenharia de software lá na unidade 1, não adianta simplesmente você trazer uma pessoa nova e colocar na equipe. Ela não vai sair programando, não. Essa pessoa precisa ser treinada. Você precisa explicar para ela sobre o negócio que é abrangido pelo sistema. Você precisa mostrar para essa pessoa as tabelas do banco de dados, como os dados são armazenados, qual é a arquitetura que foi utilizada na construção daquele software. Ou seja, vai levar um bom tempo até aqueles novos colegas poderem realmente ali tá trabalhando, desenvolvendo de verdade nessa equipe. Então, pessoal, a ideia da propriedade coletiva é que não fique sob responsabilidade de uma única pessoa, né, o conhecimento sobre uma parte do sistema. Não, todo mundo conhece o sistema todo, tá? Vou dar outro exemplo, desse meu caso aí, que toda a minha equipe foi embora.
Tinha um colega que só ele cuidava de um determinado módulo, outro colega cuidava de outro módulo. Esses colegas saíram, e aí não ficou ninguém que conhecia aquela parte, aquele módulo sistema. E aí? Vi os pedidos de manutenção. Quem ficou, no caso eu, né, teve que aprender como é que funcionava aquele módulo, só que aprender de uma forma, digamos assim, não tinha ninguém para explicar, ou seja, da pior forma possível, né? Ou seja, na base da necessidade, tá? Então, pessoal, essa ideia, propriedade coletiva, tá? É um fato, as pessoas vão sair da sua equipe de software, elas vão receber propostas do mercado, vão atrás de oportunidades melhores, tá? Isso é bom? É ruim? É bom para elas, é ruim para o projeto, ok? Mas isso é uma realidade que a gente precisa estar ciente. Então, essa ideia da propriedade coletiva é uma maneira de diminuir esse impacto da saída das pessoas, tá bom? 40 horas de trabalho semanal. Pessoal, a XP, ela prega o seguinte, olha, as pessoas vão trabalhar durante o horário normal, nada de hora extra, nada de trabalhar no final de semana, porque senão a pessoa uma hora vai falar assim, gente, peraí, eu não tenho um momento de lazer, e ela vai procurar um outro emprego. Ou seja, não é sustentável você ter a pessoa trabalhando ali, ó, fazendo hora extra, final de semana e tudo. Uma hora a pessoa vai se cansar e vai atrás de outra oportunidade, tá? Então, a XP prega isso. Olha, vamos trabalhar 40 horas. Passou disso, precisamos ver aqui. Tem algum problema aqui, tá joia? Porque as pessoas não podem trabalhar mais do que essas 40 horas, tá bom? Cliente presente, pessoal, o cliente não está distante, ele não manda um formulário solicitando alguma coisa, não. O cliente está ali, presente, disponível. Fulano, vim aqui, ó, discutir com você sobre aquela tela, que esses requisitos precisam ser implementados, ok. Estamos falando de colaboração, ok? Todo mundo trabalhando junto, tá bom? Então, pessoal, esse é o assunto da unidade 3. Deixa eu agora voltar aqui, tá bom? Eu coloquei algumas leituras complementares para vocês. É importante que vocês sigam essa leitura, tá? Então, na unidade 3, nós falamos de qualidade de software. Então, eu estou recomendando que vocês leiam o capítulo 19 do Pressman, tá? Só clicar aqui. Se não abrir diretamente, já mostrei para vocês, é só vocês irem lá na Biblioteca Virtual da Católica, faz o login, procura o livro, ok? Depois que vocês fizerem isso, vocês podem voltar aqui nessa página, clica aqui nesse link e vocês vão ver que o livro vai abrir aqui no navegador, né? Meu caso está demorando um pouquinho, mas ele deve abrir, tá? E também tem um outro capítulo, que é o capítulo 5, lá do livro do Pressman, que ele fala especificamente sobre desenvolvimento ágil, ou seja, ele fala das metodologias ágeis, tá bom? Então, eu gostaria que vocês seguissem essas duas leituras. Capítulo 19 do Pressman, conceito de qualidade, então vocês vão entender bem o que vinha a ser qualidade de software, ok? Frase importante e clássica do Pressman. Nós sabemos o que é qualidade ao vê-la, e mesmo assim pode ser algo difícil de definir, ok? No entanto, para software de computador, qualidade é algo que precisa ser definido, tá bom? É muito interessante essa frase, né? Nós sabemos o que é qualidade quando a gente vê alguma coisa, mas mesmo assim, a gente muitas vezes não consegue definir o que é qualidade, tá bom? Vamos lá, o Fabiano quer fazer uma pergunta? Fabiano, pois não? Opa, professor, essa é a capa do livro, então, né? Que nós iremos estudar para fazer o trabalho, né? Exato. Capítulo 19 e o 5. Isso, é só você clicar lá no link que você vai ver, tá? O okay, livro, se você clicar aqui, ó, essa é a capa dele, 8ª edição, tá bom? Nós não temos ainda a 9ª edição na nossa biblioteca virtual, mas já tem disponível para comprar, tá bom? Nós estamos trabalhando com a 8ª edição. Tá, muito obrigado, professor. Perfeito. Vamos lá. E o capítulo 5, você clica aqui, ele vai abrir, né? O capítulo 5 que fala sobre o desenvolvimento ágil, ou seja, os princípios, os valores da metodologia ágil, né? Então, pessoal,
como eu falei em outras aulas, é muito importante que vocês sigam essas leituras, tá bom? Porque engenharia de software é uma disciplina que ela é bastante teórica, ela envolve muita leitura. E nada melhor do que um bom texto de referência para a gente abordar esses assuntos, ok? Então vocês estão aqui com o livro do Pressman, tá bom? Está disponível para vocês, biblioteca virtual. Vocês não precisam comprar o livro físico, só se realmente vocês quiserem ter aí na estante de vocês. No caso, eu tenho aqui o Pressman, o livro físico, porque eu gosto de livro impresso também, é uma mania minha. Mas, bom, algumas pessoas se sentem bastante confortáveis aqui com a leitura online. Tá aqui então, tá bom? Pessoal, então, essas duas leituras aqui. Vamos lá. Mediateca. Temos um vídeo aqui que fala sobre o comparativo entre metodologias tradicionais e ágeis. Temos aqui os slides, tá bom? Dessa nossa apresentação lá, esse nosso vídeo. Baixem para estudar os slides. E na parte de prática, nós temos aqui a atividade avaliativa 3. Vamos lá? Vamos falar do que ela se trata. Atividade avaliativa 3. Então, vamos lá. A gente já tem aqui algumas respostas de alguns alunos, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu acho melhor fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho a opção de ver aqui com aluno, né? Deixa eu ver aqui como é que aparece para vocês, né? Para vocês vai aparecer assim. Conteúdo, né? Aí vai estar lá a unidade 3, prática, atividade avaliativa 3, certo? E aí vocês vão ver aqui, ok? Então, importante, vamos lá. Antes de responder essa atividade, é necessário que você tenha lido o capítulo 5 do livro Engenharia de Software, que é o quê? Aquele que fala de desenvolvimento ágil, ok? Certo, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou vendo, a Jéssica está ali com a mão levantada, o Fabiano também. A minha já foi sanada já, professor. Jéssica, você quer fazer alguma pergunta? Sim, mas é referente ao Scrum e ao XP. Pois não, Jéssica. Vamos lá. Assim, é só uma curiosidade. Tipo, numa empresa, é a empresa que escolhe qual é o melhor? O Scrum, o XP ou outro, sei lá? Sim. Na verdade, muitas empresas elas dão a liberdade dos desenvolvedores dizerem como que eles querem trabalhar, né? Algumas empresas impõem, vocês vão utilizar Scrum. Em outras, já existe uma certa cultura, e quando você entra naquele time de desenvolvimento, você simplesmente entra naquele barco, né? As pessoas já trabalham daquela maneira. Então, o Scrum ele surgiu como uma maneira interessante de desenvolver software. As pessoas gostaram e passaram a aplicar. Por exemplo, no meu trabalho, de vez em quando a gente usa o Scrum, de vez em quando nós não utilizamos. A gente não usa tudo o Scrum. A gente usa as fases interessantes. Como, por exemplo, na parte de definir o backlog do produto, a gente utiliza, por exemplo, o Kanban. Ele é bem interessante. O Kanban, ele parte da ideia de você pegar um quadro assim e você ir colocando alguns post-its para dizer, olha, isso aqui nós temos para fazer, isso aqui nós ainda vamos fazer, isso aqui estamos trabalhando, isso aqui nós já entregamos, né? Então, na verdade, Jéssica, as pessoas elas vão adotando essas abordagens baseado no quê? Em melhores práticas mesmo. As pessoas veem que aquilo é interessante para elas entregar o software. Tá bom? Vamos seguir, então. Só mais uma coisinha, rapidinho. Claro. E tá, aí eles escolhem qual é o melhor pra gente. E como é que a gente vai lembrar disso tudo, de toda a metodologia, entendeu? Será que tem um preparo antes, entendeu? Olha, Jéssica, eu te falo assim que muitas vezes, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de software, você não precisa estudar aquilo especificamente. Na verdade, existem pessoas ali dentro da equipe que elas vão conduzindo o processo, entendeu? Porque aquilo já está sendo utilizado há um bom tempo, né? Mas é claro que se você estudar um pouquinho sobre o assunto, você pode contribuir melhor, né, para aquele processo, né? Então, assim, não só Scrum, mas tudo que vocês forem encontrar na sua vida como
desenvolvedores de software, analistas de sistemas, né? Vocês talvez tenham que trabalhar com uma coisa, tentem se interar, tentem conhecer um pouco mais sobre aquilo ali, porque conhecendo vocês conseguem contribuir melhor para aquele trabalho, ok? Vamos lá, o Domingos quer fazer uma pergunta? Professor, nesse ponto que entra a questão das certificações, a importância das certificações, você falou sim, Domingos, você tocou um ponto importante, tá? A certificação, ela é muito importante, por quê? Porque na hora que você vai fazer uma entrevista de emprego, você apresenta uma certificação, a certificação, ela não quer dizer que você é um especialista naquele assunto, que você sabe tudo, não. Ela quer dizer que pelo menos na hora que você foi fazer aquela prova, você sabia muito sobre aquele assunto. E isso é um diferencial. Por quê? Porque numa hora de uma entrevista de emprego, por exemplo, você está ali, uma pessoa tá querendo te contratar, e olha o seu currículo, outro currículo, e está em dúvida, muitas vezes a certificação conta e pesa. Tá? Eu digo isso, por exemplo, uma pessoa que tem certificação de desenvolvimento em Java. Pessoal, no meu trabalho, isso conta muito. Na hora da gente fazer um processo seletivo para pegar um desenvolvedor Java, na hora que eu, por exemplo, bato o olho assim e olho, poxa, essa pessoa aqui tem um certificado de programador Java. Eu sei que aquela pessoa, ela conhece bastante do Java. E isso já é um grande diferencial. É lógico que também entra a questão de experiência, então mas aquele outro, ele já desenvolveu vários sistemas, ele tem muita experiência. Aí acende a luzinha. Por que ele nunca correu atrás de uma certificação? Percebeu? Tá? Então assim, pessoal, a certificação, ela é assim, além dela atestar a sua capacidade profissional, ela abre muitas portas, tá? Muitas. Se vocês me permitem, eu queria até citar a minha própria experiência pessoal. Muitos anos atrás, quando eu tinha acabado de me formar, estava procurando assim, oportunidades no mercado e tudo e tal, o que me abriu muitas oportunidades foi certificação em Java. Na época o Java estava começando a aparecer e tudo, eu fui lá e tirei uma certificação de programador Java. Gente, aquilo ali abriu muitas portas para mim, tá? E eu fui tirando várias certificações de Java, e isso aí eu digo que assim, abriu muitas portas para minha carreira profissional. Até hoje eu trabalho com Java, já trabalho com Java há mais de 20 anos, né? E foi o caminho que eu escolhi, mas realmente me ajudou muito, tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Fabiano ainda está com a mão levantada. Jéssica? Ok, pessoal, então vamos lá. Estou tranquilo. Vamos lá então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, na atividade avaliativa 3, a gente fala o quê? A gente fala que lá na aula do Pressman, nós ouvimos falar sobre o Manifesto Ágil, que é um documento lá de 2001 que foi assinado por um grupo de desenvolvedores, autores e consultores de software. Está aqui o Manifesto Ágil, pessoal, traduzido em português. Ih, que vergonha, não está aqui, né? A gente tem que abrir em uma nova guia. E mesmo assim ele não abriu. Por quê? Porque esse link está errado. É assim, ok, esse é o Manifesto Ágil. Pessoal, vejam aqui os valores que a gente viu lá. Reparem que eles colocaram até como assim, uma letra, uma fonte mais alta, né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e não seguindo um processo, um documento formal, e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, nós valorizamos mais os itens à esquerda, ok? Repare que eles não estão dizendo, faça só o que está na esquerda. Não, ele está dizendo, vamos dar mais ênfase do que está na esquerda. Então, esses são os valores.
E agora vamos ver os princípios. Olha lá, pessoal, eu falei que era 11, na verdade são 12. E aqui tem quem assinou esse documento ágil, né? Então são vários desenvolvedores aqui que assinaram, né? Nossa, tem uma lista enorme aqui, mas tudo bem, não vou tocar nesse assunto aqui agora não, tá? Mas olha só, tem nomes fortes aqui. Kent Beck, né? Martin Fowler, vejam só, pessoas assim de renome aqui, tá bom? Então vamos lá, os princípios do Manifesto Ágil. Então, pessoal, eles falam, nós seguimos estes princípios, estão aqui os princípios. E é o que eu coloquei aqui, ó. Estão aqui os 12 princípios. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher um desses princípios, aquele que você acredita ser o mais importante, ok? E você vai fazer uma postagem usando as suas palavras. Pessoal, não precisa escrever um texto, pelo amor de Deus. Uma frase, 3 frases, um parágrafo, já basta, tá bom? Explicando o que o princípio diz. Por que você acredita que ele é o mais importante? Tá bom? E aí, vamos dar uma pinceladinha aqui nos princípios. Então ele fala o seguinte, tá? Vocês podem ler aqui ou aqui. Vamos ler aqui. Olha só, ele fala: nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através... Mas como satisfazer o cliente? Através da entrega contínua, ou seja, estamos sempre entregando software a cada 15 dias, né? Com valor agregado, ok? Ou seja, estamos entregando funcionalidade útil e continuamente, a cada 15 dias, estamos entregando alguma coisa ali de valor para o cliente. Olha só essa. Mudanças no requisito são bem-vindas. Nossa, se falar isso no modelo cascata, meu Deus do céu. Mas olha só, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Por quê? Processos ágeis tiram vantagens das mudanças, visando vantagem competitiva para o cliente. Pessoal, não basta só você falar assim, olha, tá certo, porque o cliente quer que mude, a gente tem que implementar. Não, você vai dizer o seguinte, por que esse princípio diz que as mudanças requisitos são bem-vindas? Mesmo lá, quando a gente está lá numa fase avançada no desenvolvimento. Porque é o seguinte, os métodos ágeis trabalham com pequenos incrementos de software, pequenas entregas, não é? Lembram? Uma sprint tem 15 dias. Então, quando você escolhe, vou fazer isso em 15 dias, tá joia? Você faz aquilo, se precisar de uma alteração, você coloca aquilo numa outra sprint. Então, por isso que as mudanças são bem-vindas, porque você está sempre trabalhando com pequenos incrementos de software, tá bom? E pensando sempre o quê? Na vantagem competitiva para o cliente, ou seja, no quanto aquela mudança é importante para o cliente, tá bom? Veja esse outro princípio, entregar frequentemente software funcionando. Repare, a gente está repetindo algumas coisas, você está entregando software com frequência, a cada 15 dias e funcionando. Olha, de poucas semanas a poucos meses, a cada 15 dias, a cada 30 dias, com preferência a menor escala de tempo, ou seja, vamos estar sempre entregando incrementos de software. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente e em conjunto por todo o projeto. Olha só, nós estamos juntando os desenvolvedores com pessoas de negócio, ok? Nós não estamos simplesmente, temos a equipe de desenvolvimento e a equipe de negócio, não. Estamos juntando essas duas equipes, tá? Para trabalharem juntas. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Olha que interessante, ele fala da motivação do indivíduo. Como? Dê para eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Pessoal, isso é interessantíssimo, porque uma pessoa motivada, ela trabalha assim com mais vontade, com mais garra, ela produz mais, tá bom? Então, olha só, dê para essas pessoas o ambiente e o suporte necessário. Confie nessas pessoas para elas fazerem o trabalho delas. Olha essa outra. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através do conversa face a face. Ou seja, pessoal, não é mandar e-mail. Fulano, vamos ali, vamos conversar. Cara a cara ali, ó, olho no olho. Olha, a gente precisa fazer isso, precisamos de um prazo.
Vocês entenderam, pessoal? Uma conversa, às vezes aquela troca de e-mail causa uma morosidade no processo. Às vezes você falar assim, vamos ali conversar, em uma conversa você resolve tudo. Essa é a ideia, tá bom? Software funcionando é medida primária de progresso. Ou seja, a gente quer saber se o nosso projeto está andando, legal. Estamos entregando software? Esse software está funcionando? Ok, então estamos progredindo. Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Atenção aqui, patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Pessoal, desenvolvimento sustentável aqui nesse ponto está dizendo o seguinte: aquela equipe que trabalha fazendo hora extra todos os dias, trabalhando no final de semana, é um processo sustentável? Não. Ou seja, as pessoas têm que trabalhar 40 horas, ok? Tem que trabalhar dentro de um ritmo constante, em um ritmo que elas aguentem, ok? É mais ou menos essa ideia ao princípio. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Ou seja, se nós estivermos preocupados com a excelência, tanto no produto que a gente está desenvolvendo, ok? Quanto no processo, a maneira como a gente está desenvolvendo, nós vamos conseguir entregar mais rápido. Olha só esse ponto. Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Ó, pessoal, trabalho não realizado é essencial. Pessoal, simplicidade aqui, ele não está dizendo que nós vamos fazer só o que for simples. Não, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: vamos fazer aquilo que é necessário. Ou seja, aquilo que não é necessário fazer, nós não vamos fazer. Isso é o princípio da simplicidade. Tentar maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Ora, a gente não vai fazer isso porque isso, para que a gente vai escrever esse documento? Não vai ter uso posteriormente, ok? Vamos só fazer aquilo que for realmente necessário. Isso é o princípio da simplicidade. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. Pessoal, é o seguinte: uma equipe auto-organizável é aquela onde não existe um chefe com uma chibata lá definindo o prazo e mandando as pessoas fazerem ali, batendo no peito, eu sou o chefe. Não. Equipe auto-organizável é aquela que as pessoas se juntam, distribuem responsabilidades e falam assim: fulano, é o seguinte, eu faço isso, você faz aquilo, ok? E aí, vamos lá, o nosso prazo é isso aqui, e aí vocês podem até ter um gestor, mas vocês vão repassar para esse gestor, ok? Fala, ó, a gente viu que a gente consegue entregar isso aqui em 10 dias, ok? Mais ou menos isso. Equipe auto-organizável é aquela que consegue organizar o seu próprio trabalho, tá bom? Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e ajusta o seu comportamento. Então, repare, pessoal, a equipe olha a maneira como ela está trabalhando e se adequa, tenta melhorar aquilo ali, aquela maneira como eles trabalham, ok? Pessoal, então, esses são os princípios. O trabalho consiste em você escolher um desses princípios e falar. Na verdade, eu já falei sobre os 12 aqui, mas vocês vão escolher um e vão falar mais ou menos o que eu acabei de falar, tá bom? Então, isso é unidade 3, tá? Eu vou, então, abrir, pessoal, estamos com o nosso horário adiantado, 5 minutos de perguntas, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Domingos, está com a mão levantada? Ok, Não, pessoal? não. Nenhuma dúvida? Ok, pessoal. Então, eu vou ficar por aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a disciplina, o conteúdo, ok? Me mandem mensagens ali pela ferramenta, pelo AVA, tá bom? Não deixe a dúvida seguir adiante, tá? E é isso então, pessoal. Bons estudos então, ok? Foco e vamos lá. Estamos terminando aí a terceira unidade. Semana que vem já começa a quarta unidade e estamos finalizando a nossa disciplina, ok? Obrigado, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, professor. Excelente aula. Boa noite, professor.
Tchau, professor. Obrigado, pessoal.